a Deus. Boa noite, amados. Que a graça do Senhor repouse sobre cada vida aqui. Que a instrução do Senhor venha sobre nós nesta noite. Se eles quiserem acompanhar a leitura da Bíblia, Gênesis capítulo 41, a partir do verso 25 até o 40. Gênesis 41. Nós colocamos na tua presença, Senhor Deus, a disponibilidade dos ofertantes, dos dizimistas dessa casa, Senhor. Sabemos que toda provisão provém de Ti, Senhor Deus, e que a Tua graça seja sobre cada um, Senhor. Como já temos provado, Senhor Deus, que continuemos a provar, Senhor Deus, do Teu sustento, Pai. Que não tem nos faltado pão, Senhor Deus, não tem nos faltado as vestes, Senhor Deus, não tem nos faltado um teto, Senhor Deus, para abrigar as nossas cabeças, Senhor. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Graças a Deus. Gênesis 41, verso 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tem dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó, seu servo: acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e sobre a tua boca, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Outro dia, num culto de quarta-feira, alguém falou sobre José, e eu, sentado na minha cadeira, procurava entender um pouquinho o que aconteceu nesse episódio, o que era aquilo que José, a partir dele, era provido ao povo. Isso era um pão para alimentar o povo, isso era uma semente. O que era isso que José fazia? Como que Deus caracteriza essa ação, né, de José? Como que Deus manifestou essa ação? E o Senhor me mostrou algumas coisas nesse texto, e algumas coisas falaram bem forte ao meu coração, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Esse texto, ele basicamente, ele descreve um sonho, e a partir desse sonho, então o Senhor nos revela algumas coisas. E para que a gente possa entender, então, as coisas que o Senhor quer nos revelar, a gente precisa entender um pouquinho dos sonhos, né? E sobre os sonhos, a gente tem os sonhos que a gente sonha naturalmente, a gente tem os sonhos que o Senhor nos dá, a gente tem os sonhos do próprio Deus, e algumas coisas acontecem na nossa vida para que a gente entenda os propósitos do
se alguém já ouviu aquela expressão, ou talvez até já falou para o teu filho, para uma criança, diz que criança que assiste, não pode assistir filme de terror porque sonha de noite. Já viu isso? Já falou isso alguma vez? Pois é, existe um fundo de verdade, isso não é somente um mito. Então, porque existem alguns sonhos naturais que eles são a partir das coisas que a gente vivencia. Freud, que é o pai da psicanálise, o primeiro livro que ele escreveu foi A Interpretação dos Sonhos. Então, a partir do entendimento que ele tinha do consciente, do pré-consciente, do inconsciente, do subconsciente, enfim, daquilo que a mente humana produz, né, ele começou a entender algumas coisas e começou a transcrever aquilo. Né, e aquilo ficou como que por norma, né, que existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que à noite, quando o nosso corpo descansa, o nosso subconsciente trabalha e aquilo é manifestado através de algumas imagens. Então, às vezes, nós sonhamos com algumas coisas, mas nem tudo que a gente sonha, por mais sinistro ou sobrenatural que possa parecer, realmente provém do Senhor. Algumas coisas são naturais, alguns sonhos são naturais. O livro de Jó, no capítulo 7, no verso 13, Jó fala, no meio do seu sofrimento, no meio da sua angústia, ele diz que ele procura a sua cama, ele procura tentar dormir para esquecer daquele sofrimento que ele está passando. E aí ele diz, mas o Senhor, então, né, me traz sonhos espantosos e visões assombrosas que me vêm à mente. Ele atribui ao Senhor alguma coisa que, na verdade, não era o Senhor que estava formando aqueles sonhos na sua mente, mas era aquele momento em que ele vivia, aquele sofrimento, aqueles dias de angústia. Isso ele não conseguia esquecer, isso estava impregnado nele, e à noite, quando ele repousava, isso vinha à sua mente. Então, por vezes, alguns sonhos que nós temos, nós achamos que é de Deus, mas às vezes não são de Deus. Às vezes são manifestações naturais, não físicas, mas naturais da mente humana. Então, esse é um primeiro entendimento que a gente pode ter de sonho, que nem todo sonho sinistro, por mais que apareçam anjos nos sonhos, nem sempre é uma manifestação sobrenatural. Porque às vezes, se aparecer um anjo no sonho, aí sim, né? A gente acorda e vai orar e não sei o que, já repreende, já faz um monte de, enfim, né, de atos religiosos, entendendo que aquilo seja uma ação espiritual, mas nem sempre é. Mas existem também os sonhos dos homens que Deus nos dá. Nós temos alguns exemplos bíblicos. Mateus 2, 11 e 12 fala que os magos que vieram para visitar a Jesus na ocasião do seu nascimento, o texto nos diz que por divina inspiração, por divina revelação em sonhos, então eles foram instruídos para que não voltassem pelo mesmo lugar, porque Herodes queria matar o menino. Então o Senhor deu sonhos, revelou algo aos sonhos. Os sonhos do Senhor, eles têm um propósito definido, e eles são claros, e eles dão uma direção. O texto de Mateus também nos fala que Deus deu sonhos a José, dizendo para que ele pegasse o menino e fugisse para o Egito. Mas tanto no texto de José, tanto no texto dos magos, a palavra diz que Deus deu sonhos. Não foi um sonho, foram sonhos. E no verso 32 do texto que nós lemos diz, e o sonho foi repetido 2 vezes. É porque esta coisa é determinada por Deus. Então, se tu teve algum sonho, e tu entende que foi o Senhor que te deu esse sonho, aguarde que o Senhor vai trazer uma confirmação desse sonho. Talvez em algum outro sonho, mas o Senhor há de trazer a confirmação, porque quando o Senhor quer falar conosco, Ele não deixa dúvida, né? Ele fala e a gente tem a clareza que é Ele quem está falando. A voz do Senhor, para quem o conhece, é uma voz inconfundível. Então, Deus nos dá alguns sonhos com um propósito definido, e a gente já vai chegar nesse texto que é baseado nesse sonho, para que a gente possa entender algumas coisas que o Senhor tem para nos falar nessa noite. E entender os sonhos também é um dom, né? É uma dádiva, e um dom é um presente.
é algo que se exercite através, né, enfim, se procure fazer exercício para entender um sonho espiritual, um sonho de Deus. Mas a interpretação dos sonhos, o entendimento de um sonho que o Senhor nos dá, isso é um dom. E então é a partir disso que nós entendemos que Daniel, quando ele teve a instrução do Senhor para a revelação dos sonhos, foi-lhe dado então esse dom da parte do Senhor. Então, entender os sonhos do Senhor é algo do Senhor e é algo que Ele escolhe alguns para dar. Dons nem todos têm. Nem todos têm. Alguns têm, outros não. E é o Senhor que dá deliberadamente. É por deliberação do Senhor que nós conseguimos discernir um sonho. Se é sonho do Senhor, se é algo da nossa mente, para entender o que o Senhor quer nos dizer. E o texto de Daniel nos diz: 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento, inteligência e sabedoria, mas a Daniel lhe deu entendimento em visão e sonhos. Nós entendemos que também ninguém pode fazer nada se não tiver uma revelação do Senhor. Um profeta não pode profetizar se ele não tiver antes tido a revelação do Senhor. Mas nós temos também os nossos sonhos, que a gente sonha acordado, é como se fossem as nossas metas de vida. E outro dia eu fui numa palestra, eu e minha filha, e tinha um palestrante, ele trazia algumas questões motivacionais. E daquele tipo que a gente já ouviu até na igreja também, que tu deve correr atrás do teu sonho, não desista dos teus sonhos, né? Lute pelos teus sonhos. E essas palavras que por vezes nos motivam por um tempo, para que a gente corra atrás daquilo que a gente tem em mente. Mas daqui a pouco a motivação ela passa e a gente precisa ser motivado novamente. Mas toda essa motivação, ela vem nos inspirando a caminhar em direção à vida e a caminhar em direção aos nossos sonhos. E aqui a gente já entra um pouquinho na palavra que nós temos lido, onde o Senhor nos fala dos sonhos que Ele tem por seu reino. Os sonhos que o Senhor sonha para as nossas vidas não são sonhos pessoais. Os sonhos que o Senhor sonha para as nossas vidas, eles são sempre em favor do reino de Deus. Às vezes o meu sonho pessoal, se eu me envolvo com as coisas da igreja, ele pode ser um sonho ministerial. Eu tenho algo que eu entendo que o Senhor pode usar por seu reino, algumas virtudes que o Senhor colocou em mim que Ele pode usar no seu reino. Então me envolvo em tentar descobrir, tentar me entender nesse processo de viver o reino. E por vezes tenho como objetivo viver esse dom que o Senhor me deu. De ser um pregador, de ser um músico, ou enfim, de ser alguma coisa que possa trazer algum proveito para o reino do Senhor. E esse entendimento que eu tenho sobre os sonhos que o Senhor nos dá, por vezes ele passa por uma situação que nos leva para uma outra direção. Queria pedir para a igreja se colocar de pé, por gentileza. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua igreja, Senhor. Nós estamos, Senhor Deus, na presença do Teu Espírito, assim nós cremos, Senhor. Senhor, e se Tu queres revelar algo nessa noite, Senhor Deus, que esteja encontrando barreiras, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que Tu elimine toda barreira, Pai. Que Tu tire, Senhor Deus, todo o peso, Senhor Deus, que Tu tire toda a dúvida, Senhor Deus. Que Tu tire toda a humanidade, eu me coloco aqui diante de Ti, Senhor Deus. Se há algo nisso que Tu colocaste no meu coração, Senhor Deus, é algo que não te agrada, Senhor Deus, é algo que não diz respeito à Tua igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que Tu bloqueie, Senhor.
Senhor Deus, não me deixe sozinho aqui nessa plataforma, aqui nesse altar, Senhor Deus. Eu preciso da tua, Senhor Deus, a tua presença, Espírito Santo, para que essa palavra, Senhor Deus, que tu revelasse, Senhor Deus, com profundidade ao meu coração, Senhor Deus. Que, Senhor Deus, que quando tu me falaste, Senhor Deus, me trouxe um novo entendimento da tua palavra, Senhor Deus. E que encheu meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite, Senhor Deus. Se há alguma barreira, Senhor Deus, seja ela espiritual, seja qual for, Senhor Deus, Senhor Deus, se essa barreira for eu mesmo, Senhor Deus amado, o Senhor me desmonta nessa noite, Pai. Mas o que importa é que a tua palavra, Senhor Deus, chegue ao coração da tua igreja, Senhor Deus. O que importa, Senhor Deus, é que aquilo que tu tens guardado, Senhor Deus, preparado para algum coração nessa noite, Senhor Deus, seja manifesto a esse coração, Senhor Deus. E, Senhor Deus, eu declaro que eu de mim mesmo, Pai, eu não tenho nada, Senhor Deus, para apresentar, para acrescentar para a tua igreja, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, eu sou um instrumento teu, Senhor Deus. E tu uses, Senhor Deus, conforme o teu querer, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, a tua vontade, Pai. Porque a tua igreja está aqui nessa noite, Senhor Deus. Os teus filhos estão aqui, Senhor Deus, porque querem receber algo de ti, Pai amado. Senhor Deus, leva eles, Senhor Deus. Leva, Senhor Deus, algo dos céus, Pai, de encontro, Senhor Deus, a necessidade ou o desejo de cada coração aqui, Senhor Deus. Manifesta a tua graça, Senhor Deus. Manifesta o teu poder nesse lugar, Senhor Deus. Nós precisamos de ti aqui, Senhor Deus. Precisamos que, Senhor Deus, a tua palavra seja viva, Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor Deus. E eu clamo pela tua presença, Senhor Deus. Eu clamo, Senhor Deus, pela clareza, Senhor Deus, daquilo que tu queres falar nessa noite, Senhor Deus. Eu clamo, Senhor Deus, pela verdade que há na tua palavra, Senhor Deus. Manifesta, Senhor Deus, manifesta nessa noite, Senhor Deus. Manifesta aqui a tua graça sobre nós, Senhor Deus. Eu louvo o teu nome, Senhor Deus. E me coloco diante de ti, Senhor Deus. Dizendo, Senhor Deus, que tudo aqui é teu, Senhor Deus. A minha vida é tua, Senhor Deus. E as palavras, Senhor Deus, que saíram da minha boca, Senhor Deus, eu quero que sejam as tuas palavras, Pai. Para que a tua igreja, Senhor Deus, seja abençoada pelas tuas palavras, Senhor Deus. E não pelas minhas, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque já está feito aquilo que tu tens para fazer nessa noite, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar, por gentileza. No texto que o faraó tem um sonho e José interpreta esse sonho, nós entendemos que esse sonho não foi um sonho de José, foi um sonho do faraó, mas que José teve a capacidade do Senhor de trazer a interpretação. E o centro dessa palavra, eu creio que é o mais importante dessa palavra, é que o sonho era do rei em favor do seu reinado, em favor do reino. E o que o Senhor colocou no meu coração é que os meus sonhos, os nossos sonhos, por mais que eles possam parecer que eles estão envolvidos com o reino de Deus, por mais que eu tenha um sonho ministerial de fazer alguma coisa para a igreja, em favor da igreja, em favor do povo de Deus, os meus sonhos são muito pequenos diante dos sonhos que o Senhor tem. Porque os sonhos que devem ser vividos são os sonhos que o Senhor viveu, os sonhos que o Senhor sonhou para o seu reino. O faraó, nesse texto, ele nos traz uma expressão do Senhor. Muitos textos, o faraó nos traz a expressão do maligno. No livro do Êxodo, quando o povo queria sair para o Egito, o faraó foi aquele que negou que fossem feitas ofertas, que o povo fosse fazer sacrifícios ao Senhor. O faraó era a expressão da escravidão. Expressão do mal, da escravidão, do jugo pesado sobre o povo, e daquele que negava que o povo fosse ao deserto oferecer sacrifício ao Senhor. Mas nesse texto, o faraó tem uma outra expressão, ele tem a expressão de autoridade, ele tem a expressão do rei que governa em favor do seu reino, e o rei teve um sonho em favor do seu reino, em relação às coisas que iriam acontecer a partir daquele momento. E nós vemos faraó como a expressão do Senhor, e nós vemos como a expressão do Pai, e José como a expressão de Cristo. Porque Cristo, em determinado momento, ele falou que foi-me dado todo o poder nos céus e da terra, mas somente no trono ele não sentaria. Foi a mesma expressão em que Faraó disse a José:
você tem poder absoluto para governar, inclusive sobre a minha casa, mas somente no trono tu não estarás presente. E essa expressão de governo de José, a expressão de provisão de José, né, é a mesma expressão da provisão de Cristo para as nossas vidas. José proveu o alimento para os próximos dias e também para a geração futura. O Senhor provê o alimento para todo o seu reino, para os nossos dias e também para as gerações futuras. A expressão do governo de José é a mesma expressão do governo de Cristo. Quem proveu o alimento foi José. Cristo provê o alimento espiritual para as nossas vidas. Cristo, ele é o próprio alimento. Cristo, ele é o pão da vida. E o que o Senhor nos fala é que quando nós nos envolvemos em entender os sonhos que o rei tem para o seu reino, nós somos chamados, nós somos inseridos para viver dentro desse sonho, então que aquelas virtudes que o Senhor colocou em nós, ele use em favor do rei. Quando José foi diante de Faraó para interpretar os sonhos, ele não apresentou as suas credenciais. Quando ele interpretou o sonho, ele disse, olha, é isso que vai acontecer. Tu precisa colocar alguém que governe. Mas ele já havia governado a casa de Potifar, quando ele estava preso, ele também governava, ele era o auxiliar direto ali do carcereiro, ele tinha administração também daquelas coisas. Deus o preparava, mas quando ele chegou diante de Faraó, ele não apresentou seus credenciais, ele não levou um currículo, ele não disse, olha, usa a mim, eu posso te ajudar nisso porque eu sou bom nisso. Ele simplesmente entendeu, se envolveu em entender qual que era o sonho do rei para o seu reino. Então o rei o chamou para esse sonho. Quando nós nos envolvermos em entender o que Deus está fazendo nos nossos dias, o que Deus quer fazer nas próximas gerações, Ele nos chama para nos envolvermos nessas questões do reino. E o que eu quero dizer é que aquilo que eu tenho como ministério, aquilo que eu tenho como ser alguma coisa no reino do Senhor, isso não é nada, isso não tem valor algum se eu primeiro não procurar entender o que o rei tem sonhado para o seu próprio reino. E eu entendo também que quando a palavra nos fala no id do Senhor, algumas questões que são pontuais nesse id, no fazer a obra. Normalmente o id está vinculado ao fazer a obra. Quando eu comecei na igreja, tinha um pastor que me falava que isso era um chamado universal para toda a igreja. Nós precisamos ir e anunciar o evangelho. Mas no texto bíblico, em Marcos 16, quando os discípulos foram comissionados a ir e anunciar o evangelho, enfim, e aquele texto que falaram novas línguas, enfim, toda aquela comissão que foi colocada para eles, era algo pontual, específico para eles naquele momento. Não existe uma condição universal de que todos nós tenhamos que ir e anunciar o evangelho, e, enfim, e conforme aquilo que aprendeu. O que está como condição universal para todo cristão é que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Isso nós devemos ser. Isso não tem nada que retire essa obrigação que está sobre cada cristão. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mas eu vejo que na palavra de Deus, o Senhor, para muitos ele falou, vem e segue-me. Mas para outros ele falou, vai e apresenta uma oferta no altar. Para outros ele falou, vai e apresente como testemunho para a tua família. Nem todos ele disse, vem e segue-me. Nem todos ele disse. Uns ele disse, vem. Disse, não, tu não vem. O endemoniado gadareno queria acompanhar Jesus. Quando Jesus o curou, ele queria ir junto. Jesus disse, não vem. Para uns disse vem, para outros disse não vem. Então existe um comissionamento diferente para cada vida. E primeiro, antes de todas as coisas, é necessário que nós venhamos a entender qual que é o sonho que o rei sonha para o seu reino. Aí eu saio da condição individual, de meu chamado, de minhas características pessoais, as virtudes que Deus me colocou, aí então pode usar. E aí se eu sei cantar, eu acho que eu tenho que subir aqui para cantar. Mas talvez o Senhor tenha me dado uma boa voz, que não é o caso,
Talvez o Senhor possa dar a alguém uma boa voz, um timbre e afinação, mas que não seja para cantar aqui, possa ser para cantar na escolinha das crianças, possa ser para pegar um violão e cantar com um morador de rua, para levar um consolo para a alma dele. E a gente tenta entender, tenta adivinhar o que é que o Senhor tem para as nossas vidas, tentando entender alguma virtude que há em nós. Mas a gente precisa entender qual que é o sonho que o rei tem por seu reino. Moisés, quando ele foi chamado, antes ainda de ele começar o seu ministério, ele se negou para começar o seu ministério. É diferente de muitos de nós, que às vezes a gente quer, né? Quer um ministério, um cargo, uma função, alguma coisa. Ou talvez não aqui, não nós, né? Mas alguns outros. Enfim, ele, né, antes de começar o seu ministério, o Senhor se apresentou a ele na sarça e revelou a ele o que precisava ser feito. Jeremias, quando antes ainda de ser chamado, o Senhor apresentou a ele em visões questões sobre o reino. Isaías, no capítulo 6, há o comissionamento dele, o chamado de Isaías, mas antes ainda de o Senhor ter limpado, purificado a boca dele, para que ele viesse a falar as palavras do Senhor, no capítulo 1, no primeiro versículo, o Senhor deu visões, entendimento, Isaías capítulo 1, sobre os reinos de Judá e de Israel. O rei falando da visão que ele tinha por seu reino. E a partir daí, então, eles iniciaram os seus ministérios, os seus chamados. E a gente, por vezes, pega o caminho inverso. A gente, por vezes, acha que a gente tem um chamado. Eu vi tantas pessoas dizendo, vi há poucos dias ainda, eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado não sei para onde. Mas, às vezes, a gente não sabe o que Deus quer. Quem sou eu para achar que tem algum chamado se eu não entender primeiro o reino? Quem me disse que o Senhor quer usar as virtudes que Ele colocou em mim? À medida que eu entender os sonhos que o rei tem para o seu reino, Ele me chama e Ele me coloca no lugar que Ele quiser me colocar. Talvez eu passe minha vida inteira achando que tenho um chamado, mas se eu não entender o que o Senhor estabelece numa condição muito mais ampla, porque o reino do Senhor é muito maior do que eu, muito maior do que você. Mas nós não estamos fora, nós somos somente uma parte. Mas nós precisamos entender o coletivo, nós precisamos sair do nosso egoísmo, de nosso chamado, de nossas, enfim, daquilo que eu posso fazer, como uma pretensão de que eu possa ajudar a Deus de alguma forma. Mas entender o que o Senhor está sonhando para todas as pessoas. Isso não é só uma condição para o apóstolo que precisa ter uma visão mais holística nas suas características. Não, isso é para cada um de nós. A gente só vai conseguir fazer alguma coisa. A gente só vai deixar com que as virtudes que o Senhor colocou em nós sejam usadas para o reino, quando nós entendermos reino. Quando a igreja começar a entender reino, antes de chamado, antes de ministério, antes de sonho pessoal, não vai mais ter problema com cargo na igreja, com função, com atividade, com nada disso. Porque quando a coisa ela é plural, eu penso um pouquinho mais no outro, e eu penso um pouquinho mais na outra geração do que eu mesmo, do que na minha condição pessoal. Né? Eu preciso fazer um grupo de convívio, eu preciso lidar com não sei o quê, eu não preciso de nada. Eu preciso entender o que o Senhor tem para esses dias e o que o Senhor tem para as gerações futuras. E ainda esse texto me fala que foram 7 anos e depois mais 14 anos. São etapas de vida diferentes. Me fala numa preparação. O entendimento que eu preciso ter não é só para os dias de hoje, mas é que o que vai acontecer nos dias seguintes com aquilo que o Senhor está promovendo hoje. Havia necessidade e havia uma fartura, e havia não havia necessidade, havia uma fartura e uma abundância naqueles dias. Mas tudo aquilo precisava ser organizado de tal forma para que no dia mau nós tivéssemos ou as pessoas tivessem algum alimento para que a fome não viesse até eles. O que o Senhor tem nos dito sobre o reino nos dias de hoje? Quando Jesus veio, Ele veio para inaugurar o reino dos céus na terra, e era isso que João Batista pregava. Então isso já existe há muito tempo. E a gente está há muito tempo sem saber que isso existe. E a gente está há muito tempo sem saber que a gente precisa, a partir desse entendimento,
nos colocar à disposição para que o Senhor nos use, ou use as virtudes, né, que Ele colocou em nós. Mas não existe eis-me aqui, Senhor, sem entendimento de reino. Não existe eis-me aqui sem entendimento de reino. E o que eu gosto muito nessa palavra também, que o Senhor colocou no meu coração, é que quando o povo já estava naquele momento de fome, toda a terra perecia, toda a terra sofria a fome nos 7 anos posteriores àqueles primeiros anos de abundância. E vinham outros povos se alimentar ali no reino, né, que o Senhor havia provido. Eu entendo que outras pessoas, outros povos, talvez outras pessoas que não conhecem ao Senhor, né, elas poderão vir e se alimentar daquilo que a gente tem para levar para eles, né, se a gente entender o que o Senhor movimenta no seu reino. Há algo em nossas mãos, né, mas que a gente não consegue se mover. Precisa primeiro haver um entendimento de reino. E esse entendimento de reino precisa também ser a nossa primeira necessidade. Eu não quero mais saber onde o Senhor vai me usar as virtudes que Ele tem em mim. Eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber o que eu posso fazer para ajudar de alguma forma. Mas eu preciso saber o que o Senhor quer. Qual que é a visão do Senhor para o reino. Porque tem pessoas que talvez não hoje, mas amanhã vão estar famintas. Estar nas mãos da igreja, que entende o reino, levar o alimento para essas pessoas. E as pessoas vinham e vendiam tudo que tinham para buscar alimento ali, naquele reino. A pessoa que sofre hoje, ela dá tudo que ela tem. A pessoa angustiada, a pessoa depressiva, a pessoa que está à beira da morte, pedindo a morte, ou tentando até se matar, ela daria tudo que ela teria para que algo fosse tirado, aquela angústia, aquele medo, enfim, aquele sofrimento fosse tirado. Pagaria todo o dinheiro que teria. E o reino se engrandeceu, porque as pessoas vinham, traziam o que tinham em troca de alimento. Quando o reinado de Faraó dava alimentos, organizado por José, dava alimentos, as pessoas vinham e traziam seus bens, e o reino ia se engrandecendo. Quando nós entendermos os sonhos do rei para o seu reino, nós vamos prover alimento para os outros povos que não têm o que comer. Não têm o alimento do pão da vida para se alimentar. E sofrem angústias. E o reino vai crescer. E o reino vai se ampliar a partir desse entendimento. Depois o Senhor colocou esse texto no meu coração. Eu entendi que eu precisava mudar a minha perspectiva. Porque às vezes a gente está e a gente conversa sobre as coisas da igreja, e o que a gente precisa fazer, como é que a gente vai organizar, e como é que a gente vai fazer. Isso no meu coração passou a ser nada, se eu não entender. E a minha busca hoje é para entender. Eu preciso entender o que o Senhor sonha para o seu reino. A palavra nos fala que o desejo de Deus é que toda criatura se salve. Opa, já sei alguma coisa, mas ainda é pouco. Eu preciso ainda ampliar o entendimento para que um dia o Senhor me chame e me ensine. Agora tu já sabe, agora tu entendeu, agora tem algo que tu possa fazer a partir desse entendimento. Na luta entre os anjos e os demônios, no livro de Daniel, aquela luta que durou 21 dias, quando o anjo chegou para trazer algo para Daniel, ele disse: desde o primeiro dia em que tu intentou, né, em conhecer, tentasse o teu coração a conhecer as coisas do Senhor e a buscar, eu fui liberado para te trazer a tua resposta. O anjo foi liberado dos céus para trazer algo para Daniel, quando o coração dele não pediu uma dádiva, não pediu como que ele poderia ser usado pelo Senhor, mas quando o coração dele se voltou para entender as coisas do Senhor e a buscar as coisas do Senhor. Talvez possa ser travada uma batalha espiritual ferrenha contra as nossas vidas. Talvez a gente possa estar buscando entendimento do Senhor
de alguma coisa que não vai nos interessar, de alguma coisa que não é aquilo que a gente precisa saber. Mas à medida que nós intentarmos no nosso coração em conhecermos as coisas do Senhor, o sonho do rei para o seu reino, por mais que hajam essas batalhas espirituais, a gente alimenta a força dos anjos com o nosso jejum e com a nossa oração. E o Senhor um dia, assim como chegou a Daniel, vai nos trazer a dádiva através de um anjo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas eu sei que eu ainda preciso ir mais além. Eu queria convocar a igreja a buscar esse entendimento. A buscar esse entendimento. Porque nós vamos saber o que o dono da casa tem para que ele possa nos chamar a entrar nessa casa. Uma vez, tempo atrás, eu congregava numa igreja e houve um problema entre os pastores. E num culto, um pastor se levantou e houve uma acusação. E, enfim, pessoas saíram da igreja por causa daquilo. E era um pastor que tinha chegado na igreja. Então esse pastor foi tirado da igreja. E alguém me falou, eu não entendi aquilo, e alguém me falou, olha, na tua casa só entra quem você convida ou quem você permite. Se alguém convidar para alguém entrar na tua casa, mas se você não permitir, ele não entra, ele não pode entrar. Então esse pastor, ele tinha entrado na casa, mas sem menos o entendimento que se teve, sem a permissão de Deus. E o próprio Deus promoveu alguma coisa, então que ele saísse dessa igreja, enfim, dessa casa. Eu creio que às vezes a gente também está tentando entrar num lugar, se inserir no ministério de alguma forma, mas sem ter sido ainda chamado. Porque é o próprio Deus que chamou, o próprio rei que chamou, né, José para fazer parte daquele reino. Porque José entendeu a revelação e o sonho que o rei tinha para o seu reino. Vamos colocar de pé, igreja. Na nossa caminhada cristã, nós passamos por processos de aprendizagem, processos de desconstrução de aprendizagem, algumas coisas que a gente aprendeu, talvez já não nos sirva mais, algumas coisas que a gente aprendeu precisam ser fortalecidas, porque aquela é a direção, e que essa noite você possa entender que existe algo muito maior do que aquilo que a gente pode fazer, que é aquilo que Deus pode fazer. E Deus tem todas as coisas debaixo das suas mãos, todas as coisas estão preparadas já para o Senhor. E que o coletivo, ele é muito maior e muito mais importante que o individual. O plural é muito maior do que o singular. E que as questões do reino, elas precisam ser claras para nós. Muito mais do que as nossas questões pessoais e individuais. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Pai, nós te damos graças a Deus porque tu estás aqui conosco, Senhor. E que, Senhor Deus, aquilo que de alguma forma, Senhor Deus, tenha sido plantado em algum coração, Senhor Deus, seja como uma semente, Pai, que venha
Louvado seja, Senhor, que a tua santidade seja manifesta, aleluia, em nossos corações, aleluia. Em primeiro lugar, que o Senhor quer implantar o seu reino em nossos corações. Essa palavra foi um maná dos céus, foi um maná dos céus de verdade. Nós precisamos levar algum tempo para digerir ela ainda, certamente. Se esconder nele é tudo que nós precisamos. Eu queria encerrar com um salmo que o Senhor ministrou. E eu comentei com o pastor Carlos essa visitação no meio da palavra. Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro aos que voltam em Sião. Em algumas versões dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E andavam como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua em cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez por nós, e por isso estamos alegres. Nos faz regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Em outras versões dizem como as correntes do Negueb. E aquele que semeia com lágrimas cegarão com alegria. E aquela preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Glória a Deus. Muita revelação nessa noite, amém, irmãos? Que nós possamos levar para casa e escrever nas tábuas do coração esse ensinamento, amém? Amanhã à tarde, as mulheres que quiserem estar aqui na igreja, nós vamos estar, as mulheres vão estar fazendo aqui um arranjo aqui, umas limpezas, umas coisas aqui. Quem não trabalha, quiser estar, quem não trabalha não, quem não trabalha secularmente, todo mundo trabalha, né? Quiser fazer parte do time, Elizabeth vai estar aí, amém?